Olá, meus amores, Tiele mais uma vez aqui para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Hoje na aula de Geografia a gente vai entrar num capítulo bastante especial. A gente vai falar hoje sobre os quilombos e também sobre as terras indígenas, certo? Já te convido para você pegar o seu livrinho aí, colocar na página 244, certo? Na qual vai estar mostrando essa imagem que está aqui, tá bom? Olha aí, o que é que você consegue visualizar? Hein? Vemos aqui, né, algumas pessoas, temos a presença de índios, não é? Tem uma moradora aí que está fazendo um trabalho bem legal. Temos, né, umas casinhas, temos ocas. Olha aí que legal, não é? E no capítulo 3 fala o quê? Neste capítulo você vai compreender a importância das lutas quilombolas e também, né, indígenas por suas terras. Olha só, as imagens que está sendo retratada aí é o quê? Retratam moradia de dois grupos populacionais, né, tradicionais do nosso Brasil. Você os reconhece? Se sim, quais são eles? Observem aí, certo? As comunidades quilombolas e os povos indígenas, não é verdade? Tanto comunidades quilombolas quanto os indígenas, assim como os caiçaras, eles são considerados povos tradicionais. Olha aí que legal! Passando mais um pouquinho para baixo, a gente vai entrar aqui na página 246, tá bom? E logo no início a gente vê aqui o Conversa Vem, certo? Que fala o quê? Você estudou que os indígenas e os africanos são povos formadores da população do Brasil. Converse então com seus colegas a respeito da importância de garantir os direitos dessas comunidades que estão sendo ameaçadas. Então, no decorrer, né, dos nossos estudos, a gente viu várias coisas relacionadas aos povos africanos, aos indígenas, não é? Várias coisas que ocorreram com ele. Você vai fazer uma breve retrospectiva, tá bom? Você vai pensar e analisar e você vai dar a sua resposta aí, tá bom? Mais um pouquinho abaixo, a gente vai ver aqui sobre as comunidades quilombolas. Olha aí. Você já ouviu a palavra quilombola? Será que você já ouviu? Acredito que sim, não é? Então, a sua origem ela está relacionada ao termo quilombo e ajuda a contar um pouco do nosso passado. Olha só, você sabe o que é um quilombo? Converse com seus colegas e descubra, né, o significado dessa palavra. O quilombo é o nome que se dá às comunidades formadas, certo, por remanescentes de fugitivos da escravidão no Brasil. E que, no caso, eles remontam, não é, o período colonial. Então, esse é o significado de quilombo. Olha só. As comunidades quilombolas, elas são remanescentes dos quilombos, formados por africanos e também afrodescendentes. A maior parte de seus habitantes são descendentes dos antigos quilombolas. Atualmente, existem cerca de 80 mil famílias quilombolas que moram em comunidades espalhadas por todas as regiões do Brasil. Porém, nem todas foram reconhecidas pelo governo brasileiro, certo? A maioria luta para provar que moram em terras do antigo quilombos. Mais um pouquinho aqui abaixo, temos aqui uma pequena atividade com a lupa na mão, na qual você vai realizar em casa, tá bom? Com a ajuda da mamãe e do papai. Legal? Passando para a página 247, a gente vai ver aqui a origem das comunidades quilombolas. Para entender a importância das comunidades quilombolas na atualidade, é preciso conhecer primeiro, né, a história de como se formaram os quilombos. Como mostra ali, né, a imagem, temos ali um jogo de capoeira, que é uma dança de guerra, e foi feito, aliás, no período de 1835, tá bom? Mais um pouquinho aqui abaixo fala o quê? Você estudou em unidades anteriores que muitos africanos eles foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalharem, principalmente nas fazendas de cana-de-açúcar, não é verdade?
Porém, os africanos escravizados, eles não aceitaram passivamente, certo, de bom grado, por livre e espontânea vontade, certo, a escravidão. Ao contrário, sozinhos ou em grupos, eles desenvolveram diversas maneiras de resistir, certo, de lutar contra a condição de escravizados. Entre muitas e outras formas de resistência estavam as fugas, não é? A capoeira e também a fundação de quilombos. A capoeira, prática cultural, né, do povo banto, também era uma forma de defesa, como mostra aqui na imagem, certo? O jogo de capoeira significava o quê? Uma dança de guerra, certo? Então, os quilombos eram comunidades formadas por pessoas, né, que fugiam da escravidão e também devido aos maus tratos. E geralmente eles estavam localizados em área de difícil acesso, pois eram considerados uma ameaça aos donos escravizados. Nos quilombos também se reuniam indígenas e também os mestiços, ainda que seja por um número bem menor. Os quilombos eles foram formados em diferentes partes do nosso Brasil. Um dos mais conhecidos e importantes refúgios de escravizados foi o Quilombo dos Palmares, certo? Que está localizado na Serra de Barriga, em Alagoas. E esse quilombo ele existiu por cerca de 100 anos e se tornou o espaço, né, de maior resistência contra a escravidão. Estima-se que quase 30 mil pessoas viviam em Palmares no seu auge, o que seria 10%, né, da população brasileira na época, configurando assim algo bem próximo de um estado dependente do governo brasileiro, como mostra aqui a imagem ao lado, certo? O Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que fica instalado na Serra da Barriga, em Alagoas. Olha aí que legal. Bem interessante, não é verdade? Passando mais um pouquinho aqui abaixo, a gente vai entrar na página 248, tá bom? A gente vai ver aqui Zumbi dos Palmares, 1655 a 1695. Ele foi o líder do Quilombo dos Palmares e hoje ele é um símbolo da resistência negra no Brasil. Na data de sua morte, não é, 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra aqui no nosso Brasil, tá bom? Te convido para você possa fazer uma breve pesquisa sobre, né, esse marco aqui do nosso Brasil. Mais um pouquinho abaixo, a gente tem aqui uma atividade de olho no local, que também será realizado juntamente com os pais, tá bom? Com a ajuda da mamãe e do papai. Legal? Muito bem. Meus amores, agora a gente vai passar para a ficha de atividade, tá legal? Bora lá. Pega o seu caderninho aí de ficha. Coloca na página 131. Tá bom? Que a gente vai falar o quê? Quilombos e terras indígenas. Bora lá. O que são comunidades quilombolas? A tia Eli acabou de explicar, não é verdade? Só relembrando, são grupos de pessoas que moram em regiões onde existiram o quê? Antigos quilombos. Muito bem, bora lá escrever? Bora lá. São grupos de pessoas que moram em regiões onde existiram antigos quilombos. Ok, meus amores? Show! Passando para a segunda questão, ele vai apagar aqui a primeira, tá? Para ficar melhor a visualização. A segunda questão fala o quê? A respeito dos quilombos que foram formados durante o Brasil Colônia, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. A criação de quilombos foi uma importante forma de resistência dos escravos?
Sim, então é verdadeira, não é? Como a gente viu logo lá no início do texto. Por que que os quilombos, né, eram tão importantes para os escravos? Porque, qual motivo, né, levou eles a fazerem essas comunidades, não é? Próximo, existiram quilombos em todas as regiões do nosso Brasil? Sim, verdadeiro também. Próximo, todos os escravos que fugiam das senzalas se deslocavam para o quilombo dos Palmares? Falso, não é verdade? A gente viu lá no texto que não acontecia dessa forma. Falso. Próximo. Os quilombos eram comunidades formadas por pessoas escravizadas que, no caso, fugiam? Sim, não é? Era um dos motivos também da criação dos quilombos. Ok? Então ficou como a sequência? V, V, F e V. Ok? Terceira questão. Reescreva a ou as afirmativas, não é, falsas, tornando elas verdadeiras. A alternativa que está sendo falsa na questão anterior foi o terceiro item, né, que fala o quê? Que todos os escravos que fugiam das senzalas se deslocavam para o quilombo dos Palmares. E não acontecia, né, porque o quilombo dos Palmares ele não foi o único quilombo que existiu, certo? Então, como era que ficava? O quilombo dos Palmares não foi existiu, né? Os escravizados fugiam para diferentes quilombos conforme a região, certo? Onde se encontravam. Opa! Ok? Show! Vamos agora para a próxima questão. Questão 4, para a gente finalizar aqui, não é o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu apagar aqui. Ele apagando, eu já peço para você estar dando uma analisada aí na imagem da página, certo? 132, que fala o quê? Observe a imagem. O que é que essa imagem está retratando aí? O que é que a gente consegue ver? Várias pessoas, não é verdade? Temos aí adultos, temos crianças, não é? Algumas dessas pessoas estão levando alguns objetos, né, sobre a cabeça. Olha aí. Essa imagem aí, ela está representando o quê? Os escravos, não é? E o que será que está acontecendo aí nessa imagem? Eles estão felizes? Não, não é? A imagem não está retratando felicidade. Mas o que aparenta aí é o quê? Que eles estão fugindo. E quando esses escravos fugiam, para onde era que eles iam? Para os quilombos, não é verdade? Mais um pouquinho abaixo fala assim, ó. Com base na imagem e em seus estudos, responda, certo, as questões. A. Quem são as pessoas retratadas na imagem? São quem? Os escravizados, certo? São escravizados.
Ok? B. Por que elas estão fugindo? Como no texto lá no início explica, não é? Que eles fugiam porque eles eram maltratados, eles vieram para o Brasil, não é? De forma por pressão, não é? Sem vontade, trouxeram, eles não tinham opinião, eles não tinham escolha. Então eles estavam o quê? Estavam fugindo porque não aceitavam sua condição de escravizados. Por serem, né? Maltratadas e também castigadas. Então, esse era um dos motivos também deles quererem fugir. Bom, terceira questão. Aliás, terceira não, letra C. Para onde geralmente se destinavam os escravizados que conseguiam fugir? Para onde? Para os quilombos. Muito bem. Para os quilombos. Show de bola! Hoje a gente viu um pouco sobre os quilombos, não é? E também as terras indígenas. Meus amores, a nossa aula finaliza aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado. Vocês possam ler novamente os textinhos para compreender ainda melhor, tá bom? E com a ajuda da mamãe, do papai, da titia, da sua pessoa aí responsável para realizar as atividades, tá bom? Beijão e até a próxima aula. Tchau!